5 minutos, tá bom, professor? Funcionou? Bom dia a todas e todos. Primeiro, nós gostaríamos de agradecer ao deputado Pedro Fernandes por ter possibilitado, dado a oportunidade de nós fazermos uma intervenção rápida, representando o comando de greve do ANDE, Sindicato Nacional dos Docentes das instituições de ensino superior no país. Mas é óbvio também que a gente queria fazer uma saudação à FASUBRA e ao SINASEF, que são as duas outras instituições importantes, que estamos tentando construir uma greve, ou estamos fazendo uma greve há mais de 70 dias, e é uma greve que justamente debate muito dos aspectos que foram apresentados aqui por boa parte dos convidados. A primeira questão que eu queria apresentar era me apresentar. Me chamo Saulo Pinto Silva, eu sou professor de Economia da Universidade Federal do Maranhão e estou aqui representando o comando de greve eleito pelo comando para poder fazer uma pequena intervenção sobre a nossa greve. A primeira questão aqui para nós importante é que não dá para discutir nada relativo à educação pública deslocado da situação econômica que o país está vivendo. Isso significa, para nós, que essa política de ajuste fiscal e de cortes da educação, que é extremamente agressiva no que diz respeito à centralidade do financiamento da educação pública brasileira, ela precisa estar no cerne ou no centro da discussão sobre qualquer outra questão. Qualquer outra discussão que tergiverse a questão do financiamento, ela é ideológica, ela é intencionada e ela tem como objetivo contribuir para o desmonte da educação pública brasileira. Então, essa é uma questão que para nós é bastante importante. Nesse sentido, a nossa greve, ela tem como pressuposto a defesa, que é um pouco intransigente, do caráter público e do financiamento público e gratuito do acesso e da garantia à educação pública nesse país. Essa é uma questão que não há, para nós, flexibilização. Porque flexibilizar o financiamento, seja de uma modalidade ou de um nível específico da educação, é abrir a possibilidade para o desmonte completo do caráter público universal da educação brasileira e, ao mesmo tempo, possibilitar a privatização da educação pública nesse país. E essa é uma questão que, para nós, ela é absolutamente indispensável em qualquer debate sobre a educação brasileira. Da mesma maneira que não dá para ficar debatendo autonomia, não dá para ficar debatendo carreira, se fala tanto em educação nesse país, mas, na verdade, boa parte dos professores desse país são pessimamente remunerados, inclusive com índices muito elevados de formação. Boa parte dos professores que estão aqui nesse plenário, representando o SINASEF, representando o ANDES, são professores com doutoramento e pós-doutoramento. E boa parte desses professores vivem em condições péssimas de remuneratórias e com condições péssimas de trabalho em boa parte das universidades desse país. E isso não pode ser sequer desconsiderado quando tentarmos debater a questão da flexibilização do financiamento da educação brasileira, independente da modalidade e do nível de atuação. Da mesma maneira que não dá para desconsiderar dessa discussão que há uma agudização da precarização e da relação entre ativos e aposentados. É absolutamente imoral a forma como os aposentados são tratados nesse país. Sobretudo os aposentados que se dedicam 40, 45 anos dentro das instituições de educação superior, seja como docentes da educação básica, técnica e tecnológica, seja como docentes do magistério superior e sejam como os técnicos de educação, que cada vez mais têm sido achatados na sua condição de trabalho e que cada vez mais existe um processo de terceirização e de quartelização em curso. Boa parte dos departamentos acadêmicos das nossas universidades, quem faz a atividade meio tem sido ou professores que se precarizam ou contratados via o mecanismo das fundações de direito privado, que nós estamos naturalizando nesse país, mas que na verdade são verdadeiras caixas laranjas, não só no que diz respeito à administração do dinheiro público, mas como contrapoderes ou poderes paralelos que têm sido construídos dentro das universidades. E essa é uma questão também central nesse debate sobre a questão da flexibilização do financiamento. Por essa razão, é que a nossa concepção é que a educação ela não pode ser tratada, não pode ser reduzida à razão mercantilizadora. Ela tem que ser pensada como um direito inalienável do cidadão desse país. E, enquanto tal, enquanto direito, não pode estar submetida ao cálculo da rentabilidade da iniciativa privada.
Porque, inclusive, o que acontece no país hoje é a introdução ou a internacionalização da educação como uma mercadoria vinculada aos grandes interesses que estão sendo debatidos na OMC, bancados pelo Banco Mundial e orquestrados por essa política econômica autoritária que aniquila o direito da população à gratuidade dos serviços sociais. E essa é uma questão também que tem que estar debatida e que implica na nossa greve. Não dá para desconsiderar que o nosso país paga 430 bilhões de juros por ano. 430 bilhões de juros. Nós pagamos 46% de toda a riqueza e serviços produzidos no país está sendo deslocada para pagamento de serviços de juros da dívida pública. E isso é um outro elemento que indica por que nós estamos fazendo um corte tão profundo na educação brasileira, da ordem de 9 bilhões, mas que, na verdade, transgride um pouco, deputado. Chega na ordem de 11,7 bilhões com o novo pacote, o subpacote apresentado pelo ministro do Planejamento. Então, isso tudo demonstra que há dinheiro para garantir a educação pública e gratuita nesse país. Agora, a questão que há uma prioridade política, que ao longo dos últimos 20, 30 anos tem sido adotada por uma política econômica absolutamente hostil aos interesses da população, desde o governo Collor, passando pelo governo Itamar, pelo governo FHC, pelo governo Lula e, infelizmente, também pelo governo Dilma. Isso tudo demonstra um caráter político e não é uma questão da dádiva da natureza ou uma autonomização absoluta do mercado e das empresas. Porque não podemos sequer reduzir a sociedade ao mercado, nem muito menos as empresas. A sociedade é muito mais larga que o mercado e muito mais larga do que as empresas. Porque boa parte da população desse país vive em condições absolutamente indignas. E eu sou de um estado, que temos aqui vários companheiros do Maranhão, que vive uma situação absolutamente alarmante em relação aos dados socioeconômicos. E isso não tem a ver com a natureza. Isso tem a ver com o modelo econômico e com os regimes políticos que foram construídos ao longo das décadas e ao longo dos séculos. Então, me parece que essa questão que precisa ser debatida da flexibilização do financiamento, para nós é central, porque para nós não pode haver nenhuma maneira ou nenhuma forma de flexibilização do financiamento. O financiamento ele tem que ser público e gratuito, garantido pelo erário público e pela contribuição pública que a população desse país garante e que não tem contrapartida, que não recebe na forma de serviços no campo do transporte, da moradia e etc. Da mesma maneira que não dá para nós deslocarmos a formação, mesmo dos engenheiros, por exemplo, deslocada, por exemplo, os engenheiros não servem somente para trabalhar nos projetos de inovação, mas deveriam estar vinculados à questão da mobilidade urbana, à questão do transporte de massa, que submeteu boa parte do transporte hoje a esses barões da iniciativa privada que controlam o transporte público municipal em praticamente todo o país. Então, essa dimensão política e social mais larga, que deveria sim estar no currículo das universidades, deveria ter sido debatido de maneira profunda, para assim colocar os interesses da maioria da população dentro do programa dos conteúdos das disciplinas e não restringir o conteúdo das disciplinas a um relativo interesse com os interesses privativos, mercantis de meia dúzia de empresas. E para finalizar a minha intervenção, eu gostaria também de apresentar que nós compreendemos que é absolutamente impossível, nesse quadro de constrangimento da economia brasileira, que haja uma reversão dos cortes da educação, e não somente da educação, da saúde, etc., se não houver necessariamente uma reversão do ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal que hoje é defendido pelo ministro do Planejamento e que é reproduzido pelo ministro da Educação e pelo governo Dilma, ele é um tipo de ajuste que é estrutural, mas que tem a ver com essa opção que o governo tem feito de garantir a riqueza produzida pelo pagamento de juros da dívida pública. Então, para nós, se esse governo efetivamente quisesse ter uma pátria educadora que garantisse a educação pública gratuita, ele teria que imediatamente suspender o pagamento de juros da dívida pública nesse país, para garantir justamente o financiamento das atividades sociais. E essa questão é uma questão de ordem maior e necessária, porque nós estamos em 74 dias em greve e nós não conhecemos o ministro da Educação desse país. Ele nunca nos recebeu. O ministro da Educação desse país sequer participa das reuniões setoriais ou genéricas com o conjunto do funcionalismo público. Ele se nega a reconhecer a greve, se nega a debater os pontos fundamentais da precariedade e do sistema de desmonte da Universidade Pública Brasileira.
o ministro da Educação. Por isso que a questão não é deslocar para um outro ministério. O problema é que o ministério com o qual tem a responsabilidade republicana, institucional, constitucional de debater e de liderar os problemas da educação, se nega a sequer discutir os problemas da greve, se nega a discutir os problemas da educação brasileira. Então é nesse sentido que nós estamos com uma política de negocia Janine. O Janine tem a obrigação de receber as entidades do funcionalismo público, sobretudo da educação, para tentar debater a pauta da greve. E é nesse sentido que nós queremos agradecer o convite e, ao mesmo tempo, dizer para o país inteiro que essa é uma greve justa, é uma greve legítima, é uma greve que está parando o país e que nós só vamos sair dessa greve, infelizmente, e a parte da população vai ser prejudicada nesse sentido, quando o governo federal acenar com um debate substantivo que respeite a nossa categoria. Nós estamos sendo humilhados nesse país, os professores universitários cada vez ganham menos, cada vez mais têm que submeter a condições precárias de trabalho, os técnicos administrativos na mesma medida, e caso esse governo tenha algum tipo de respeito e responsabilidade com a educação, ele precisa efetivamente abrir o debate de maneira mais larga, e debater a educação significa ouvir os trabalhadores da educação que constroem as universidades e os institutos federais e os colégios de aplicação desse país. Continuamos na greve, vamos continuar na greve, agradecemos o convite, e a responsabilidade dessa greve é integralmente do governo Dilma e do ministro da Educação, Janine Ribeiro, que não recebe e que se nega e que dá as costas para a educação brasileira, nos deixando cada vez mais num regime de precariedade e desmonte do sistema educacional brasileiro. Muito obrigado e vamos à luta. Obrigado. Só um minutinho. Só um minutinho.